Olá, gente. Hoje nós vamos falar sobre repetições de padrões. Você já notou que às vezes nós detestamos coisas que os nossos pais faziam e de repente nós estamos fazendo a mesma coisa? Isso é uma repetição de padrão. E a repetição de padrão, ela é real. Ela é consciente, mas também ela é inconsciente. E ela tem um quê de espiritualidade no meio dela. Por isso, muitas vezes, nós tentamos ou nós forjamos em não prestar atenção na repetição desse padrão. Só que a repetição de padrão, geralmente, ela gera conflitos. Conflitos pessoais, conflitos familiares. E isso vem atrapalhando as nossas vidas. E se não for quebrado essa repetição de padrão, ela já vai chegar na vida dos nossos filhos. Então é normal, às vezes, o pai olhar a vida do seu filho e perceber assim, falar, puxa vida, meu filho está tendo atitudes que eu tinha, ou que eu tenho hoje. E às vezes é mais normal ainda nós vermos pessoas de fora, que somos pessoas de fora da família dessas pessoas e vermos que as coisas, os padrões estão se repetindo. E a espiritualidade está envolvida muito nessa questão. Eu quero deixar claro que espiritualidade é diferente de religião. Existem pessoas que são religiosas, elas estão dentro de uma igreja quase que semanalmente, mas elas não são espirituais. E existem pessoas que são espirituais e não são religiosas. Então, a repetição de padrão, nós costumamos ver geralmente na vida dos outros, mas acontece geralmente também nas nossas vidas. E qual que é o exemplo, então, de uma repetição de padrão? É simples. Você conhece alguma amiga ou algum amigo que ele é separado e os pais também são separados? Isso é uma repetição de padrão. E de repente a repetição de padrão é que quando o seu pai e sua mãe fabricaram você, eles não puderam estar juntos dentro desse casamento, dentro dessa relação, para cuidar de você. E um foi para um lado e a sua mãe cuidou de você, ou seu pai ficou com você. E hoje, passados-se muitos anos, você já teve um relacionamento e o fruto desse relacionamento, que é uma criança, ela também não conseguiu ser criada por você e pelo seu parceiro. Ou seja, você foi criada longe do seu pai e agora a sua criança também está sendo criada longe do pai dela. Essa é uma repetição de padrão. E há também uma repetição de padrão, às vezes, de pobreza. O pai era pobre de maré e a vida dava muitas oportunidades para ele crescer, mas ele nunca conseguiu crescer. E hoje os filhos também têm muitas oportunidades de crescer na vida. Mas, igual o pai e a mãe, eles estão repetindo o padrão da pobreza. E um dos efeitos da repetição de padrão que mais pega hoje na sociedade é o da orfandade. É normal o pai fazer um filho, ir lá, ter um sexo com a mulher e faz o filho e não conseguir criar esse filho. Então esse filho ele fica aí no mundo sem um pai e tentando dar certo na vida. Ou às vezes o pai, no afã do filho não passar tudo aquilo que ele passou, o pai se entrega totalmente ao trabalho e esquece do seu filho. Então aquele pai que antes não fora criado pelo pai dele, agora ele tem o filho dentro de casa, só que ele trabalha demais a tal ponto do filho não ter o pai. Há mais ou menos uns 4 anos, uns 5, eu fui procurado por uma mãe e ela estava tendo problemas seríssimos com o filho.
E eu imaginei, pelo a questão que ela contou do filho dela, eu imaginei que eu iria pegar para conversar um garoto todo arrebentado. E quando eu cheguei para aquele atendimento, eu encontrei assim um garoto jovem, bonito, inteligente. E qual que era a questão? Qual que era a demanda? Aquele garoto, o conselho tutelar chegou na mãe e disse: olha, o seu filho, no intervalo das aulas, na minha época era recreio, no intervalo das aulas, ele está saindo para tomar bebida alcoólica. E se não fosse o suficiente isso, ele está trazendo uma garrafa de uma certa pinga, que não vou falar o nome, e distribuindo para os alunos. E num desses dias, esse filho chegou bêbado em casa e a mãe não estava. Então ele, com os pés, ele deu um chute na porta e quebrou a porta para entrar. Então, diante disso, ele tentou resolver o problema dele com alguns profissionais, não conseguiram. E aí, esse garoto chegou até mim, era um garoto de 17 anos. E nós começamos a conversar e eu contei um pouco da minha história para ele. Porque quando eu já olhei para o garoto, eu já sabia mais ou menos de tudo o que se tratava, qual que era a situação. E era uma repetição de padrão. E aí ele começou a contar que ele era fruto de um relacionamento da mãe dele com um homem que era um drogado. E que ele detestava o pai dele porque o pai dele era viciado. E o pai dele, além de ser viciado, batia na mãe. Ou seja, o pai dele era violento. E eu falei, fala mais. E ele continuou falando. E ele disse que uma das coisas que marcou muito na vida dele foi quando o pai chegou drogado em casa e quebrou tudo. E aquilo, ele falou assim, olha Wagner, aquilo marcou muito na minha vida. E eu odeio tanto meu pai por causa disso e eu jamais vou perdoá-lo. Eu falei, muito bem. Agora deixa eu fazer algumas perguntas para você e eu quero que você se atenha só em responder essas perguntas. O que você tem do seu pai? Ele disse, como assim? Falei, seu pai é branco igual você? Ele falou, olha, meu pai tem o olho verde igual o meu, ele é loiro igual eu tenho a altura do meu pai, mas eu tenho a ignorância da minha mãe. Ele começou a falar. Falei, pois é. O seu pai era viciado em quê? Aí ele falou assim, em maconha. Falei, seu pai era violento? Ele falou, sim. Falei, seu pai quebrava as coisas dentro de casa? Ele falou, sim. Falei, muito bem. Falei, o seu pai, ele chegou de terminar os estudos dele, o ensino médio? Ele falou, não. Falei, Falei, agora vamos falar de você. Você tem algum vício? Aí ele assustou, ele falou, não. Eu falei, nem de beber? Ele falou, não, eu bebo de vez em quando. Eu falei, o que é de vez em quando? Ele falou, quase todos os dias. Eu falei, quem bebe quase todos os dias pode ser considerado um vício? Ele falou, acho que sim. Eu falei, então você é viciado igual o seu pai. Muito bem. O seu pai era violento? Quebrava as coisas dentro de casa? Ele falou, sim. Eu falei, você já quebrou alguma coisa dentro da sua casa? Aí ele falou, não. Eu falei, quebraram uma porta. Te diz alguma coisa? Aí ele falou, sim. Eu falei, então você está repetindo a história do seu pai. Essa história, no primeiro instante, impactou aquele garoto porque ele não tinha percebido que ele estava repetindo a história do pai. E essas repetições de padrões acontecem quase que diariamente nas nossas vidas. Porque nós quebramos leis. E essas leis, elas nos levam para repetir esses padrões. E para onde vai esse menino? Esse menino, possivelmente, ele vai encontrar uma moça que também ela vem repetindo os padrões da mãe. Ou seja, essa moça que vai se relacionar com esse rapaz, que eu acabei de contar a história dele, possivelmente ela vem de uma quebradeira familiar. Onde ela vai encontrar um rapaz que tem uma quebradeira familiar e os dois vão se encontrar. E quando eles se encontrarem na vida para se relacionar, a quebradeira vai dar dentro da casa deles. Porque agora os dois repetindo os mesmos padrões. E aonde vai parar isso? Não vai parar.
Porque a princípio, eles poderão ter um filho fora do casamento. E esse filho vai repetir outro padrão, que é o padrão do pai, que é o padrão do avô. E possivelmente esse rapaz, que eu fiz o aconselhamento, o atendimento, ele também, quando ele casar, ele vai quebrar tudo dentro da casa. E quando isso acontecer, ele vai estar repetindo totalmente o padrão da vida do pai dele. Então, nós repetimos às vezes pelo amor, mas às vezes também pelo ódio. Procuramos alguém que está repetindo padrões iguais aos nossos. E por mais difícil que seja a situação que eu estou conversando com vocês, nós atraímos essa repetição. As nossas ações nos levam a cada dia mais nos aprofundar muito, muito nessa repetição. Ao ponto de que um dia a nossa vida ela estará totalmente ligada à vida dos nossos pais por causa das tragédias das repetições. Então é muito importante nós percebermos aonde ou onde nós estamos repetindo esses padrões. Esses padrões comportamentais, esses padrões vivenciais, esses padrões que nos levam a um ponto em comum de tragédia com a vida dos nossos pais. Às vezes os nossos pais bebiam ou eram viciados em jogos, hoje também nós somos viciados em jogos e assim por diante. Então é importantíssimo nós prestarmos um pouco de atenção nas nossas vidas e descobrir onde nós estamos repetindo os padrões dos nossos pais. Porque a quebra de algumas leis da vida leva a cada um de nós a repetir esses padrões. Por exemplo, a lei da hierarquia. Existem pessoas que às vezes elas entram nesses padrões de repetição porque elas quebram a lei da hierarquia. Geralmente numa família onde tem filhos e a mãe e o pai, quando o pai se separa da mãe, o filho, ele automaticamente, o filho mais velho, ou algum deles ali, ele se levanta e faz o papel do pai. Então ali ele vai ser a pessoa a sustentar a família. Então ele começa a quebrar uma hierarquia. E aquilo ali vai repercutir na vida dele lá na frente. Porque ele é um filho, ele não é um pai. E agora ele vai começar a proteger a sua mãe. Em vez dele ser protegido pela mãe, ele vai proteger a sua mãe. E isso vai dar um senso de envelhecimento mental. Ele vai ser mais velho mentalmente do que a idade biológica dele. E vai pegar lá na frente com a repetição que às vezes do pai. Fora isso, nós temos uma outra hierarquia que às vezes esse filho ele começa a ser um juiz na vida do pai. Então, em vez de ser um filho, ele muda, ele já não é mais filho, eu sou um juiz. Agora eu vou começar a criticar o meu pai porque abandonou a minha mãe. E isso, não estou dizendo que é certo ou errado. Eu estou dizendo que o pai pode ter errado, mas existe uma lei, e a lei é de hierarquia. Quando nós criticamos a nossa autoridade, nós estamos nos abrindo para que essa lei de repetição entre nas nossas vidas. E olha, não é qualquer uma autoridade, são todas as autoridades. Porque existe a lei da hierarquia. Existe também a lei do pertencimento. Nós gostamos de pertencer. Existem filhos que às vezes eles entram num caminho de rebeldia dentro da sua família só para chamar a atenção. E quando ele chama a atenção, ele está chamando para ele, dizendo assim, olha, agora você está olhando para mim pelo fato de eu estar aprontando isso, então pelo fato de você estar olhando para mim, eu pertenço a você. Todos nós temos esse senso de pertencimento. Nós queremos pertencer a uma família, nós queremos pertencer a algo. Nós queremos pertencer a uma empresa, queremos pertencer a uma igreja, queremos pertencer a nossa própria família, queremos pertencer às vezes aos nossos pais.
E a outra lei que é uma outra lei da vida que às vezes nós quebramos, que é a lei do equilíbrio. Nós gostamos do equilíbrio, nós gostamos de fazer algo para as pessoas e lá no nosso inconsciente nós gostaríamos também que elas fizessem algo por nós. E quando ela tem a oportunidade de não fazer algo por nós, nós nos sentimos magoados. Porque parece que entramos num desequilíbrio da vida. Eu farei mais alguns vídeos sobre a lei das repetições. E você vai ver que, de repente, você está repetindo muitas coisas da sua vida. Ou tem alguém da sua família que está repetindo. Alguém que está separando, casando, igual os seus pais ou os seus avós. Ou alguém que está tendo filhos fora do casamento, igual os seus pais, igual os seus avós. Ou ou uma mãe que era, ou a sua avó apanhava, era agredida pelo seu avô, a sua mãe foi agredida pelo seu pai, e hoje você é agredida pelo seu esposo. Ou a sua mãe que não teve oportunidade de estudar porque casou, hoje você não teve oportunidade de fazer uma faculdade porque casou, e lá na frente o seu filho ou sua filha também não vai ter oportunidade de estudar porque casou. Isso é uma repetição de padrão. E vale muito a pena a gente estudar sobre isso, aprender sobre isso, porque isso tem uma correlação intrínseca dentro da nossa família, ao ponto de que pode mudar a trajetória de um filho, a trajetória de uma filha, ou a trajetória, às vezes, da sua vida. Então, um abraço e até mais com outros vídeos.